dia. Dormi tarde, mas dormi bem. E você, como é que vocês dormiram? Gente, tem que fazer minha unha de novo. Nós estamos aqui no 6º livro do Antigo Testamento. Luciana, qual que é o Antigo Testamento? Aqui, ó, você pega a página, a primeira página, como se você fosse ler um livro e começa do começo. Você não pega páginas individuais, assim, pega uma aqui, outra ali. Não, sabe por quê? Porque senão você não vai entender o que está escrito ali. Então, nós estamos no livro que chama-se Josué. Josué, capítulo 6, versículo 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía de Jericó e ninguém entrava em Jericó. Versículo 2. Então Jeová disse a Josué: Josué, veja, eu, Deus, Pai de Jesus, lhe entregarei Jericó, o seu rei e seus guerreiros valentes. Versículo 3. Todos vocês, Josué, homens de guerra de Israel, devem marchar em volta da cidade de Jericó, contornando a cidade uma vez. Versículo 3. Preste atenção no versículo do 1 ao 3. Jericó estava completamente fechada, porque o rei de Jericó estava com medo do povo de Israel. Ninguém saía de Jericó e ninguém entrava em Jericó porque o rei estava com medo, porque Israel era uma nação muito grande, porque Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que ia fazer com que a descendência dele fosse enorme. Versículo 2. Então, Jeová disse, Deus, Pai de Jesus, Jeová, Javé, Deus dos exércitos, sei como você o chama, disse a Josué, Josué, veja, eu, Deus, Pai de Jesus, entregarei a você, ao povo de Israel, Jericó. Eu vou entregar, porque tem que matar todo mundo, gente. Para entregar, tem que matar todo mundo. Mas lembra-se daquela prostituta, Raabe, ela está dentro de Jericó. Eu vou entregar para vocês a cidade inteira, vou entregar o rei, vou entregar os guerreiros do rei, eles vão morrer. E versículo 3, todos vocês de Israel, homens de guerra, devem marchar em volta da cidade, dar uma volta por volta da cidade, porque a cidade estava toda fechada com medo do povo de Israel. Então ele falou assim, a cidade de Emorés, nós temos a cidade de Emorés. A cidade está toda fechada, polícia de um lado, polícia do outro, polícia de tudo quanto é lado. Não tem como entrar. Deus mandou dar a volta na cidade uma vez. Todos os guerreiros de Israel. Vocês vão contornar, dar o contorno em volta dessa cidade. Uma vez. Devem fazer isso por 6 dias. 6 dias consecutivos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 6 dias consecutivos, vocês vão pegar os seus guerreiros, vão pegar o povo de Israel, vão dar a volta na cidade, no contorno da cidade todinha, porque a cidade está toda fechada, não tem como vocês entrarem. Tem sim, Deus podia dar um sopro que ia abrir a cidade, que o povo de Israel ia passar. Só que ele falou assim, não, dá a volta 6 dias, uma vez por dia, não é 2 vezes não, uma vez por dia, vocês todos vão dar a volta ali no contorno da cidade de Jericó. 6 dias consecutivos. Isso, Deus poderia fazer todo mundo morrer na hora que ele quisesse, Deus podia passar e matar todo mundo, Deus podia fazer o que ele quisesse, mas ele queria que eles fizessem isso, esse ritual de fazer o contorno da cidade de Jericó, que estava toda fechada com medo do povo de Israel, 6 dias consecutivos, uma vez por dia. Versículo 4. Providencie, Josué, 7 sacerdotes levíticos, que são filhos de Levi, para carregar 7 buzinas de chifre de carneiro na frente da arca. Mas, no 7º dia, vocês devem marchar 7 vezes em volta da cidade de Jericó. Então, olha para você ver. No versículo 4, ele falou que era para Josué providenciar
7 sacerdotes. Os sacerdotes, esses sacerdotes aqui, gente, não foi o homem que foi lá, estudou, ou que leu a Bíblia e acha que já é, né? Não, esse aqui foi Deus que escolheu. Então, os sacerdotes do povo de Levi, que é o povo de Israel também, para carregar 7 buzinas. Ele mandou fazer 7 buzinas de chifres de carneiro. Vocês devem marchar, providencie 7 sacerdotes levíticos para carregar 7 buzinas de chifre de carneiro. Essas buzinas eram feitas de chifre de carneiros na frente da arca de Deus, de pacto de Deus. Mas no 7º dia, o povo de Israel deve marchar 7 vezes em volta da cidade de Jericó. Em volta da cidade, 7 vezes. Primeiro, 6 vezes, uma vez por dia. 6 dias consecutivos, uma vez por dia. Eles iam dar a volta na cidade. Depois ele mandou fazer buzina com chifre de carneiro. E aí ele falou que era para ficar no 7º dia. No 7º dia era para eles dar a volta da cidade de Jericó 7 vezes com esses chifres aí, ó. Buzinando os chifres que eram buzinas. Versículo 5. Quando as buzinas de chifre de carneiro forem tocadas, assim que vocês ouvirem o som das buzinas de chifre de carneiro, todo o povo deve dar um grande grito. Todo o povo qual, Luciana, de Israel, os israelitas, um grito de guerra. Então a muralha da cidade de Jericó cairá por terra. E o povo deve avançar, o povo qual, Luciano? O povo de Israel, cada um uma direção da cidade diferente. Versículo 6. Assim, Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes levíticos e dissem: sacerdotes levíticos, peguem a arca do pacto de Deus e peguem 7 sacerdotes levíticos e devem carregar 7 buzinas de chifre de carneiro na frente da arca de Deus, de Jeová. Versículo 7. Então, Josué disse ao povo de Israel, vão e marchem em volta da cidade de Jericó, e os soldados armados devem ir na frente da arca do pacto de Deus. Versículo 8. Assim como Josué tinha dito ao povo de Israel, os 7 sacerdotes levíticos que carregavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante de Deus passaram adiante e tocaram as buzinas, e a arca do pacto de Deus os seguia. Versículo 9. E os soldados armados iam na frente dos sacerdotes levíticos que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia a arca. Ao passo que as buzinas eram tocadas continuamente, o tempo todo, não parava de buzinar. De versículo 10. Josué havia dado a ordem ao povo: não gritem e nem deixem que sua voz seja ouvida. Nenhuma palavra deve sair da sua boca até o dia em que eu lhes disser: gritem! Então vocês gritem. É porque o Deus falou que nos 6 dias não podia gritar. No 7º dia podia dar o grito de guerra. Então ele falou: só quando eu falar que é para vocês gritarem. Gritem, aí vocês gritem. Versículo 11. Ele fez a arca de Jeová dar, Josué fez a arca que Deus mandou, né? A arca de Jeová, a arca de Deus, dar uma volta completa em volta da cidade de Jericó. Eles voltaram ao acampamento e passaram a noite no acampamento ali, no deserto, né? Fora de Jericó, porque a Jericó estava toda fechada com medo do povo de Israel. Versículo 12. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedinho e os sacerdotes Levi pegaram a arca de Deus. Versículo 13. E os 7 sacerdotes que carregavam as 7 buzinas de chifre de carneiro iam na frente da arca de Deus, tocando as buzinas continuamente, tocando sem parar. Os homens armados iam na frente dos 7 sacerdotes levíticos. Homens armados iam na frente dos sacerdotes levíticos. E a retaguarda seguia a arca de Deus, ao passo que as buzinas eram tocadas continuamente, sem parar.
Versículo 14. No segundo dia, eles marcharam uma vez em volta da cidade de Jericó e depois voltaram ao acampamento. E fizeram isso por 6 dias. 6 dias eles deram uma volta apenas, buzinando aí os sacerdotes buzinando, né? Os chifres de carneiro em volta da cidade de Jericó, dando a volta. Versículo 15. No sétimo dia, eles se levantaram cedinho, assim que ralou o dia, e da mesma maneira marcharam 7 vezes em volta da cidade de Jericó. Foi apenas naquele dia que marcharam 7 vezes em volta da cidade, porque os 6 dias foi uma vez só. No sétimo dia, Deus mandou marchar 7 vezes em torno da cidade de Jericó, que estava toda fechada. Josué disse ao povo no sétimo dia: agora sim, 6 dias nós marchamos uma vez por dia, né? Tocando a buzina. Os sacerdotes levíticos, tá? Eram 7, só os 7. Não era todo o povo de Israel que estava, não. Aí ele falou assim: agora eu quero que todo o povo de Israel gritem, pois Jeová Deus lhes entregou a cidade de Jericó agora, na hora que vocês gritarem. Versículo 17. A cidade de Jericó e tudo o que está dentro da cidade de Jericó devem ser entregues à destruição. Vocês devem destruir tudo. É o que Deus mandou, pois pertencem a Deus. Somente Raabe, a prostituta, lembra que ajudou os 2 israelitas a se esconderem do rei de Jericó? Que ela pediu para eles pouparem a vida da família dela, a prostituta Raabe. Então, somente a prostituta Raabe, que vocês não podem matar a família dela. A prostituta, no versículo 17, a cidade e tudo que há dentro da cidade deve ser entregues da destruição, Deus mandou, pois pertencem a Deus tudo que está dentro de Jericó. Somente a Raabe, a prostituta, pode continuar a viver, ela e todos os que estiverem na casa dela, pois a prostituta Raabe escondeu os mensageiros que nós enviamos. E juraram, né? Eles juraram que não ia matar as pessoas que estavam na casa dela, que são os parentes dela. Versículo 18. Mas fiquem longe do que está condenado à destruição, para que não desejem algo que está condenado à destruição e o peguem. Não pegue nada, nada que está condenado à destruição, Deus mandou. Isso faria o acampamento de Israel se tornar algo condenado à destruição, trazendo-lhe calamidade. Tipo assim, tudo lá tá, né? Infelizmente, outros deuses que eles cultuavam de outras maneiras. E Deus quer que cultua só Ele, Deus Pai de Jesus, que todo culto, toda adoração, todas as suas forças, tudo é para Ele, tudo é para Ele, nada é para ninguém, outras pessoas não. Somente adoração, somente é para Ele. Então não podia pegar nada de lá de dentro, porque estava condenado. Deus mandou destruir tudo. Se eles pegassem, ia destruir o povo de Israel também. Versículo 19. Mas toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de cobre e todos os objetos de ferro são algo sagrado. Deus abençoou, né? O que Deus abençoou? Versículo 19. Toda a prata, todo o ouro, todos os objetos de cobre e de ferro são algo sagrado que pertencem a Deus que está lá dentro de Jericó. Devem ser levados ao tesouro de Deus. Versículo 20. Então, quando as buzinas foram tocadas, o povo gritou de Israel. Assim que o povo ouviu o som das buzinas dos sacerdotes levíticos e deu um grande grito de guerra, a muralha de Jericó caiu por terra. Depois disso, o povo avançou de Israel, cada um em direção à cidade de Jericó, e tomou a cidade de Jericó inteira. Versículo 21. Eles entregaram à destruição, eles destruíram pela espada tudo que havia na cidade de Jericó. Eles mataram homens, mataram mulheres, mataram jovens, mataram idosos, também mataram touros, mataram ovelhas e mataram jumentos, a mando de Deus. Versículo 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra de Jericó: olha, espiões, que eu mandei vocês virem aqui, entrem na casa da prostituta Raabe
e tragam para fora tanto a prostituta Raabe como a todos os que é parente dela, que estão lá dentro da casa, assim como vocês juraram a ela, que jurou tem que cumprir. Versículo 23. Portanto, os jovens espiões entraram dentro da casa da prostituta Raabe, trouxeram para fora a prostituta Raabe, junto com o papai dela, mamãe dela, os irmãos dela e todos que lhe pertenciam da família dela. Sim, trouxeram para fora toda a família da prostituta Raabe e os levaram em segurança a um local fora do acampamento de Israel. Versículo 24. Então eles queimaram com fogo a cidade de Jericó e tudo que havia dentro da cidade de Jericó. Mas a prata, o ouro e os objetos de cobre e de ferro eles entregaram ao tesouro da casa de Deus. Versículo 25. Apenas a prostituta Raabe, os da casa do pai da prostituta Raabe e todos que pertenciam à família da prostituta Raabe foram poupados por Josué, porque havia um juramento aí, porque ela ajudou os espiões que Josué mandou. Eles juraram que não ia matar eles, ela pediu, porque ela escondeu eles, ela fez uma boa obra. E ela, a prostituta Raabe, mora em Israel até hoje. Até hoje, Luciana, até hoje que nós estamos aqui? Claro que não, né? Que a prostituta Raabe, mas os pais dela já morreram há muito tempo, né? Até quando eles escreveram essa página aqui. Porque escondeu os mensageiros de Josué e tinha enviado para espionar Jericó. Versículo 26. Naquela ocasião, Josué fez o seguinte juramento. Jurou, tem que cumprir. Maldito seja perante Jeová o homem que se empenhar em reconstruir essa cidade de Jericó. Não pode reconstruir a cidade de Jericó, porque é maldito quem faz isso. Deus lançará os alicerces dessa cidade de Jericó, pagando com a perda do seu primogênito. Quem quiser, infelizmente, reconstruir a cidade de Jericó, Deus ia matar o primeiro filho dessa pessoa. E colocará suas portas pagando com a perda do seu filho mais novo. Versículo 27. Assim, Jeová Deus estava com Josué, e a sua fama, a fama de Josué e a fama de Deus se espalhou por toda a terra. Todo mundo tinha medo de Deus.